Olá, sejam muito bem-vindas de volta a mais um estudo no Conectadas Cast. Sim, estamos num ambiente também diferente. Vocês já viram que a gente mudou um pouquinho também o cenário. Acabei nem falando no primeiro episódio, não foi? Mas estou aqui de volta com meu digníssimo amado Atila Júnior. Bispo Atila Júnior. É que pra mim, ele é o amor da minha vida, então eu não Aí chamo, eu não chamo de bispo. Atila Júnior é muito pesado. Não, eu gostei do Atila Júnior, amado. amado. Amado da minha vida. Esse eu Gostou? gostei, esse eu gostei. Vai, bump. Feliz em estar aqui de volta. Obrigado mais uma vez pelo De convite. nada. Vocês vão cansar de ver esse rostinho aqui, que a gente vai ter 4 episódios juntinhos. Semana passada foi bênção, quando nós falamos ali de Ana, né? No pedido de Ana, foi bênção. Né? E eu tenho certeza que nesse episódio de hoje também, já nesse nova semana, também vai ser algo incrível. Vai ser sim, em nome de Jesus. Bom, estamos aqui então. De novo, você tem um tempinho aí, pega seu caderninho, sua Bíblia, né? Ela impressa de papel, enfim, vocês já viram que eu costumo sempre estar com a minha Biblinha aqui. Vamos lá, a gente está nessa nova configuração aqui, né? Para trazer o Bispo Júnior aqui para estar com a gente nesse estudo sobre o pedido, e a gente falou sobre Ana, e o episódio de hoje nós vamos começar falando sobre Abigail. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração, porque na outra vez eu estava tão empolgada que você estava aqui, que eu esqueci de pedir para orar. Eu sempre peço para algum convidado fazer uma oração, né? Normalmente eu tenho 2 convidadas aqui, mas aí você tá como o único convidado aqui, como é que você não vai orar? Você é o bispo da minha casa, o pastor da minha casa, como é que não ora? Então, gente, me perdoem, tá? Sei que vocês vão colocar, não, cadê a oração? Não teve oração. É porque eu te amo. Vamos lá. Senhor querido, Paizinho amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em teu nome, para aprender mais de ti, da tua palavra, do teu reino. Que o amigo Espírito Santo, nosso companheiro diário de jornada, continue a ministrar no nosso coração, falar aos nossos ouvidos, tudo aquilo que a gente vai estar estudando aqui nessa noite. Na tua palavra, Senhor, vai trazendo clareza e entendimento para que a gente possa aplicar em nossas vidas e na nossa caminhada para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, espero que você tenha assistido o episódio anterior sobre Ana. Caso você não tenha assistido, ainda dá tempo de você acompanhar, né? Porque vai ser uma série de estudos, de 4 estudos aí que nós faremos sobre 4 pedidos de mulheres especiais na Bíblia, né? E a gente está fazendo essa casadinha, né? De estarmos aqui também no mês, né? Proporcionado de Dia dos Namorados. A gente resolveu fazer, né? O pedido. Normalmente é o homem que tem que pedir, né? Namoro, pedir em casamento. Mas as mulheres sempre fazem muitos e muitos e muitos e muitos pedidos. E a gente então resolveu trazer esse tema ao pedido, mas de uma forma de as mulheres pedindo algo a algum homem. Primeiro episódio a gente falou sobre Ana e Ana pediu ao Senhor. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre Abigail. E quem será que Abigail fez um pedido? Para quem será que ela pediu? A gente vai descobrir, se você ainda não sabe, né, muito da Bíblia, ou para quem sabe. Escreve aí nos comentários para quem Abigail fez um pedido especial. E a gente vai lá, já como a gente fez no episódio anterior, nós vamos continuar em 1 Samuel, né? A gente começou 1 Samuel capítulo 1, falando lá de Ana, e agora a gente vai lá quase pro finalzinho de 1 Samuel, no capítulo 25. Então, 1 Samuel 25, a gente vai tratar sobre, olha que coisa interessante, no capítulo 25, o início dele, no versículo 1, fala sobre a morte de Samuel. Você vê, né, que coisa interessante, né, como o Senhor, ele é maravilhoso, né, a gente está falando da promessa, né, do cumprimento da promessa que houve na vida de Ana, do pedido dela, que foi Samuel, e aí a gente vai para um segundo pedido aqui, e agora é o pedido de Ana, então a gente vai começar lá no verso 2, tá bom? Para a gente falar da história de Davi e Abigail. Então agora vocês já souberam, né? Para quem que a gente vai fazer, a Abigail vai fazer esse pedido especial. Então vai ser do verso 2 a 35, tá bom? Mas a gente vai ler a Bíblia toda como a gente fez anteriormente, vai descrevendo, então, como é que vai ser o decorrer aqui. Deus vai falando conosco
Amém? Então, certo homem de Maom, que tinha os seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, os quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar ao nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos.
que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E, quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. E aí, Bispo Júnior, me diga aí, muitas informações. Muitas coisas para serem tiradas, hein? Se Ana teve coisa, a Abigail, então. Não, muita coisa. Vamos aqui focar e vamos avançar, né? Enfim, a história é linda de Abigail e Davi. Várias coisas já saltam aos olhos, assim, várias coisas nos chamam a atenção quando a gente lê, né, essa história de Abigail e de Davi. Uma das coisas que acho que todo mundo consegue ver no primeiro momento, que chama a atenção, é que se havia alguém inocente naquele lugar, era Abigail. Abigail não estava no momento que os servos chegaram, ela não ouviu o que Nabal falou, mas ela se colocou, né, como culpada, né, no lugar do marido, para salvar a casa. Né? Então foi uma atitude muito linda dela. Claro que ela chega ali, ela fala, não, ele é insensato mesmo, que era uma coisa natural do nome dele, né? Mas ela se coloca ali no lugar e ela, né, como uma mulher inteligente, que lá no começo fala que ela, além de bonita, era muito Verso inteligente. 3, inteligente e bonita. Inteligente e bonita, né? Ela, como mulher inteligente, ela falou, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que parar, porque uma coisa que o marido não foi capaz de perceber, né? E aí fica um alerta, né, para vocês mulheres, né? Deus deu às mulheres, né, várias coisas lindas. Dentre elas, essa capacidade de perceber as coisas. Muitas vezes o homem, né, ele não percebe algumas coisas. Não percebe, às vezes, numa situação, o que é que está acontecendo, não percebe se aquilo pode ser uma cilada, e Deus dotou as mulheres disso. Então, você vê que Nabal, confiando, né, na força e no poder que ele tinha, muito disso no poder econômico, né, que ele era um homem muito rico, muito próspero, e a Bíblia descreve a quantidade de rebanhos que eles tinham. Então, confiando em si próprio, ele tinha esse Davi, né, como se Davi fosse um soberano desconhecido, mas ele tanto sabia quem era Davi que ele conhecia a linhagem. Ele não só falou quem é este Davi, quem este filho de Jessé pensa que é. Então ele sabia muito bem quem era Davi, né, mas desdenhou. E aí fica já um outro alerta, não tem a ver com o pedido de Abigail, né? Mas é bom sempre que a gente tem a oportunidade de alertar e de ensinar. Davi já tinha sido ungido.
Então, Davi, independente de qualquer coisa, era um ungido do Senhor. Você vê que no início aqui mostra a morte de De Samuel, e Samuel. no anterior, justamente, né, já tinha acontecido a unção, né, de Samuel Isso. sobre a vida de Davi. Então, Davi já era um ungido do Senhor. E ele Uhum. desdenhou do ungido de Deus. Né? Exatamente. E Abigail, como uma mulher muito inteligente, né? Ela disse, não, eu vou parar essa situação, porque ela já sabia, porque Davi não vai fazer nada. E ela, como uma mulher inteligente, já sabia que uma ameaça chegaria. Né? E ela falou, eu vou ao encontro dele. Não vou esperar que ele venha. Né? E se a gente for olhar como é que ela fez, ela carregou jumentos com provisão. Ela levou uvas passas secas, ela levou figos secos, ela levou vinho, ela levou ovelhas, né, carneiros assados. Aí você vai dizer, poxa, mas por que levou tanta coisa? Ela, como uma mulher inteligente, como uma mulher sábia, e aí vai remeter muito sobre a mulher sábia, a Bíblia fala sobre isso. Uhum. Mas lá, num dos livros de sabedoria da Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 21, verso 14, provavelmente. Provérbios 21, 14, a parte A do versículo. O presente que se dá em segredo abate a ira. Qual é a versão que você está lendo aí? Esse eu li na Almeida. A NVI fala assim, o presente que se faz em segredo acalma a ira. A parte A do versículo. Você vê, abate a ira, acalma a ira. Acalma. Então ela preparou todos aqueles presentes e foi ao encontro de Davi e já chegou lá assumindo a culpa que ela não tinha. Exatamente. Eu errei, meu Senhor, mas tá aqui isso, tá aqui isso, tá aqui. Na hora a ira foi aplacada, a ira foi acalmada. E aí Davi ouviu, né, entendeu. Isso é muito lindo. E ela teve a oportunidade, porque levou aqueles presentes, de ser ouvida. E Sim. de fazer a sua súplica, como a Bíblia diz, de fazer o seu pedido. É bom falar aqui, né? Porque, na verdade, só fala no início, né? Que ela fez essa provisão toda e ela enviou os seus mensageiros com as provisões antes, e ela foi atrás com o jumento. Provérbios 21, 14. Né? Porque o presente ela sabia. Não é inteligente. Exatamente. Vou mandar o presente e vou chegar. Agora, uma coisa interessante dessa história é o fato de que, assim, Davi já estava ungido, mas porém ainda não era o rei. Sim. Mas olha que coisa interessante. Ele guarda junto com os seus, né, as ovelhas, né, juntamente com os servos de Nabal, e ele faz um pedido. Davi poderia simplesmente, né, pelo fato, eu já sou ungido, daqui a pouco eu já vou ser rei, que nada, isso aqui já vai ser meu, deem para mim, né? Eu já vou ser dono de tudo. O que custa? 2, 3, 4, dá para mim? Não, ele fez um pedido. E Amém. tudo começa com um pedido, né? Começa Davi pedindo aos servos, ao encontro com com Nabal, e aí sim vem um pedido, né? Dá-nos algo, né? Não pediu quantidade, ele não disse o que era para dar, Não estabeleceu. Não estabeleceu quantia, nada, ele dá-nos algo, porque fizemos isso, ainda mostrou o que aconteceu antes, né? E querendo dizer, me dá algo. E aí, pela grosseria, né? E aí eu vou entrar num contexto de marido e mulher, tá? Quantas e quantas vezes, né? A gente faz pedidos, assim, carinhosamente, não estabelece o que quer e tudo mais. Mas aí, no episódio anterior, a Júlia até deu um spoiler sobre isso. Mas a gente faz um pedido numa hora errada. Numa hora em que o marido tá estafado do trabalho, tá cansado, tá com a cabeça cheia, não era aquele momento da mesa que era para fazer o pedido. Depois que ele se alimentasse, tivesse com a barriguinha cheia, aí sim você poderia chegar ali e fazer um pedido. Mas você tá tão agoniada que você faz um pedido, uma solicitação antes e no momento errado. E não é que Davi fez uma solicitação no momento errado, mas é porque ele já era um homem mau, mas trazendo para uma realidade nossa. Às vezes a gente vê que o homem não tá legal. A gente vê que ele tá passando por algum tipo de estresse, tá com algum problema. E mesmo assim a gente vai lá e... O curioso aqui nessa cena é que Davi, ele não demanda nada. Não. Ele só relata tudo que ele fez. Poxa, mas foi eu que cuidei. Eu que dei proteção. Eu que observei. Eu que supervisionei.
não só o rebanho, porque ele também tinha sido já pastor de Sim, ovelhas, não sim, só o sim, sim. rebanho, mas também as pessoas, e ofereci proteção, fiz isso tudo. E não quero uma contraprestação, mas o que Davi estava pedindo era o básico do básico. Eles queriam comer, Uhum. eles precisavam comer, eles estavam cansados e com fome, né? Então nos dá qualquer coisa. Eu tenho certeza que Nabal poderia dizer: "Oh, eu vou te dar aqui uma ovelha e um cacho de uvas, é o que eu quero dar", né? E Davi ia aceitar, porque ele não estabeleceu nada. Nada, Mas em exatamente. cima de tudo que ele fez, e isso se aplica também ao casamento, né? Muitas vezes, e o belo é que as coisas não precisem ser ditas, né? Relatadas. Davi chegou ao ponto de relatar para que ficasse mais fácil receber o básico, né? Mas o lindo é quando não precisa se dizer o que fez para se receber o básico, né? Quando eu falo do básico o amor, o carinho e etc, né? A compreensão, o respeito, isso é o básico. E ele não precisava relatar, e ele relatou e mesmo assim não recebeu. Mas ela, como uma mulher inteligente, ela foi atrás, ela levou os presentes, né, para aplacar ele, e ela falou: "Não, eu errei, me perdoe, eu quero fazer um pedido, que não tenha esse sangue nas Uhum. suas mãos." E ele ouviu tudo. E é lindo quando a gente vai lá para o verso, cadê aqui? Para o verso 14, né? Que o servo, então, né, vai até ela. É, Se o servo vai até Abigail, é porque ele entende e sabe, né, que ela era uma mulher sábia, que ela poderia dar um jeito de resolver essa situação, porque já havia um decreto de morte aqui estabelecido, né? Ele sabendo que os homens iam ficar, né, principalmente Davi, furioso, né, de certo ponto. Como assim? Que afronta é essa? Não, além de eu ter feito tudo isso, ainda, né, ainda sou afrontado dessa maneira. Nenhum homem gosta de ser afrontado, e né. veja aqui no verso 17. Ele fala no 16 que dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, dando Sim, proteção. Tendo tempo, estivemos com eles, cuidando das ovelhas. No 17, agora leve isso em consideração. Isso é o servo falando com com Abigail. Abigail. E veja o que a senhora pode fazer, por a destruição paira Uhum, sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. O servo conseguiu entender, no alto da sua simplicidade, que exatamente. tinha um perigo iminente, que Davi Uhum. chegaria. E Nabal, pela sua arrogância, né, não teve a capacidade de entender algo que um simples servo entendeu e que sua mulher, que já era tão sábia, entendeu. E aqui, mais uma vez, a gente vê, né, claramente a sabedoria de Abigail, porque ela ouviu a voz do servo. Uhum. Então, tem gente que se acha tão superior que não quer escutar ninguém. E porque não quer escutar ninguém, deixa de ouvir muitas vezes instruções que trará livramento de morte, como neste caso. E um livramento que na qual ela entendeu que no verso 18 fala imediatamente, ou seja, ela não esperou, deixa eu ver se isso procede, deixa eu perguntar para, né, para fulano, ciclano se isso realmente aconteceu, não. Imediatamente ela vai, pega, né? Pega os pães, pega a vasilha, pega as ovelhas, né? Separa tudo, carrega os jumentos e parte. Ela não ficou esperando que as coisas, né, fossem acontecer, que algum sinal maior, não. Ela entendeu, ela compreendeu e ela agiu Uma rapidamente. outra coisa que a gente tem que levar em conta, e isso, né, senti isso agora no meu coração, tenho certeza que Deus ministrou isso ao meu coração. Veja, quando a gente não entende algo, pela arrogância ou por tantas outras coisas, a gente sempre acaba pagando uma conta mais cara. Em que Uhum. sentido? Davi não demandou nada, ele só pediu: me manda qualquer coisa. Qualquer coisa que você mandar para mim vai estar satisfeito. Eu procuro em outro lugar, mas me manda qualquer coisa. A gente ajudou. Não mandou nada. Aí aqui ela Mas a fala. E quantidade foi imediatamente Abigail pegou 200 pães. pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 100 bolos de uvas bolos. passas, 200 bolos de figo prensado. E carregou os jumentos, eram muitos para levar a provisão. E Davi só Ex queria qualquer coisa. E exato. porque você não deu qualquer coisa, acabou tendo que dar muita coisa. Então, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Às vezes a gente deixa de dar algo ou não quer abrir mão de algo, não entendendo que muito mais
o Senhor tem pra gente na frente. Mas Exatamente. quando a gente não faz aqui, a Bíblia fala, ser fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar, Exatamente. né? São várias instruções também na construção desse pedido. E interessante é que depois que ela fez isso tudo e que ela estava indo ao encontro, né, de Davi, ela estava, né, como é que é? Ele estava descendo, ela estava subindo, não é isso? Uhum. Acho que fala isso, né? Davi e seus soldados estavam Descendo em descendo sua direção, e ela os encontrou. e ela os encontrou, né? Davi tinha dito, e aí Davi já tinha dito, né, que não ia deixar nada, nenhum homem ia deixar vivo, né, até de manhã. E aí no verso 23 fala: quando Abigail viu Davi, desceu depressa. E a primeira atitude que ela fez, ela foi se prostrou diante de Davi com o rosto em terra. Né? Na verdade, essa passagem, além de mostrar a humildade de Abigail, né, e de tentar paralisar aquilo que estava chegando como um decreto de morte, porque não era só para Nabal, também acabaria de alguma forma atingindo todos da casa, ou seja, Todos os sexos todos os masculinos. servos, todos aqueles que eles conheciam, enfim, que ela conhecia, que ela convivia, né, estavam sobre esse mesmo julgamento. Né? E quando ela faz isso, é exatamente como nós nos dias de hoje. Quantas coisas têm acontecido, né? Quantas tragédias têm acontecido no mundo todo, né? E assim, não estou culpando as mulheres, mas assim, onde estão as mulheres, né? Para estarem se prostrando diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Pedindo, suplicando, né? Misericórdia do Senhor sobre a vida, né? Dos nossos, né? E eu me incluo nessa porque sou gaúcha, né? Sinto e senti na pele tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e vejo a necessidade de cadê as mulheres se levantarem para se prostrar, né? De viver uma vida de oração, de se prostrar. O melhor lugar é aos pés de Jesus. Né? Todos os louvores agora, né, falam sobre isso também, né, que o melhor lugar é o lugar onde Maria escolheu, né, a melhor parte é de estar ali ouvindo do Senhor e estar aos pés de Jesus, né, e Marta fica lá questionando, né, e o Senhor fala, a melhor parte Maria escolheu, né, então, onde está a melhor parte? Ela foi ali, ela se humilhou, ela se prostrou, para conseguir um favor do rei. Ela queria ser escutada, ser ouvida. Claro que os presentes já chegaram, já acalmaram a ira de Davi, né? Porque, que nem você mesmo fala que o bispão tem fala assim, homem, como é que é? Barriga vazia, como é que é? Não. Como é que é da barriga? Ah, Eu esqueci agora. foi que você começou a falar e acabei que não... Mas essa que eu tô falando, né? Sei, eu vou lembrar do que ele fala. Enfim, ele tem um ditado que ele fala que o Tem. homem que tá com a barriga vazia não, Homem com fome não pensa. Homem com fome não pensa, pronto. Então, exatamente isso. O homem com fome, ele não pensa, ele não raciocina. Então, quando vê aquele mundaréu de pão, de bolo, né? De vinho. Ô, Milton, pega o odre aí. É bom a gente mostrar, né? Nem Claro todo que mundo não era conhece. um nano odre desse, não. Não, Porque nós devia estávamos ser falando de o odre. 400 homens, ela mandou 2 odres. Era muito. Era muito mais do que isso, né? Pra quem tem a câmera, qual que eu pego aqui? Ah, pra quem não conhece, acho que é bom você mostrar que você tá mais pertinho. Não, mas aí tá ótimo. Tá bom? Ah, o odre era exatamente isso aqui, né? Então, era uma vasilha de couro. Então, quando eu falo, né, das vasilhas de couro, era exatamente isso aqui, para quem não tem noção, né, de como era. Então, aqui eram colocados os vinhos. E então, se imagina para alimentar 400 soldados? Não foram isso? Famintos, né? Famintos, né? Famintos e raivosos, e irados, e querendo ver sangue para tudo que é lado. Eu vou aqui, se você me permite, eu vou dar uma Claro. corrida e vou pular algumas Corre. coisas que a gente falta ali uns 10 minutos. Mas aqui, uma coisa que a gente não tem como não fechar falando disso. Né? Tem muita gente, e aí eu tô fazendo muita gente para quem fica, mas é muita mulher, muito homem. Não, Homens muita e mulheres. gente, homens e mulheres. Ah, eu não vou me humilhar. Eu não errei. Ah, eu vou pedir perdão? Eu vou fazer esse pedido? Ele que errou. Ele que Ela não fale. errou em nada. Ela não errou em nada. E preparou os presentes. E não falou nada com Nabal, porque sabia que ele era um nome que ia se irar muito fácil. Naquele momento, ela não falou nada. Ela preparou os presentes, disparou os servos no caminho e foi atrás. Chegando Davi, descendo
né, cruzou com ela em direção no caminho, e a Bíblia fala que ela desceu do jumento e ela se lançou aos pés de Davi, numa atitude completa de rendição e de humilhação. Já dizendo a Davi, eu entendo quem você é, eu entendo que você já foi ungido para ser líder sobre este povo, e eu te Uhum, peço perdão, e assumiu toda a culpa. Agora, onde uhum. é que eu quero chegar? A atitude dela de humildade. Porque tem muita gente, volta a dizer, não, mas eu não vou me humilhar. Não, eu não vou pedir perdão. Não tenho nada contra ele, né? Não foi eu que errei. Não é culpa minha, é culpa de A, de B, de C. Ela se humilhou, mesmo não tendo errado. Ela pedindo perdão, mesmo não tendo culpa. Se humilhou, eu vou dizer se humilhou aqui umas 3 ou 4 vezes a mais, para que você entenda o que é que a Bíblia nos garante. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Ela chegou lá e se humilhou diante de Davi e assumiu a culpa que não era dela. Por que, que ela se humilhou e qual foi o resultado disso? Aí a gente corta lá para o final, lá no verso 36, 35. Davi então aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse, ouvi a sua petição e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de um rei. Ele estava dando um banquete como de um rei, mas ele não era rei, ele não tinha sido ungido para ser rei. Davi sim, mas ele estava dando um banquete querendo passar o papel de algo que ele não era. Guarde isso também. Ele estava alegre, bastante bêbado, e nada ela falou com ele até amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher te contou tudo. Ele sofreu um ataque, né? Um ataque cardíaco. A Bíblia fala que o seu coração, mas se a gente for olhar no original, ele fala assim: o seu coração morreu dentro dele. Ele teve um ataque cardíaco e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Né? Aí Davi agradece a Deus porque a vingança vem do Senhor, a Bíblia nos diz isso, que ele não precisou derramar esse sangue, que o Senhor entrou com providência. Mas onde é que eu quero que a gente chegue? Eu vou cortar para o final porque os minutos não param. Davi, no verso 40. Davi, sabendo que Nabal tinha morrido, aí vai. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que lhe tornasse a sua mulher. Os servos foram a Carmela e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. Ela, quando recebeu aquele pedido de casamento de Davi, os servos de Davi que vieram até ela, ela se curvou diante dele e falou assim: eu quero lavar os pés de você. Não bastou ela se jogar no chão e se humilhar diante de Davi e assumir uma culpa que não era dela. Aqueles que serviam a Davi, ela chegou ao ponto de falar: eu vou lavar os seus pés também. E o Senhor pegou aquela simples mulher, mais bonita e inteligente, e tirou do anonimato e colocou como rainha sobre Israel. Então, a sua atitude de humildade hoje vai determinar um lugar de destaque que você vai ocupar amanhã. Não se prenda em achar que a culpa não é sua, de não querer pedir perdão. Faça pelo Senhor. Faça por princípios, porque a recompensa virá do céu. Eu encerro minha fala aqui dizendo isso. Nunca é demais a gente se humilhar, pedir perdão, porque é o Senhor, aquele que nos vê em segredo, que nos traz as recompensas. E para concluir junto, né, com o Bispo Júnior, tem duas partes aqui que vai completar e vai fechar esse ciclo. Lá no verso 28, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela pede assim: esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. E aí ela continua falando. Ela pede que ele esqueça. Quando a gente perdoa de verdade, a gente esquece, né? É algo que não faz mais parte, né? Não está mais. As pessoas dizem, mas você perdoa aquele. Eu nem me lembro o que ele fez comigo mais, né? Então, assim, ela pede que Davi esqueça, né? E aí, para a gente fechar, assim, eu achei coisa mais linda, como o Senhor ele faz as ligações, é entender que lá em 1 Samuel, no capítulo 1,
no verso 17, onde a gente escutou a história de Ana, tem duas. É, é como se a história estivesse se repetindo. Eli fala para Ana, ele diz assim no verso 17: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E no verso 35 do capítulo 25, Davi então fala para Abigail: vá para a sua casa em paz, pois eu ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Então, olha que coisa linda, né? Quando a gente vê os ciclos, né? De tanto a história de Ana quanto a história de Abigail, né? Tiveram um comando de um homem, né? De um sacerdote, de um ungido do Senhor, dizendo: vá, vá, mas vá para sua casa em paz. Por que vá em paz? A paz é uma pessoa, ela tem nome, ela tem sobrenome, que é Jesus. Então, quando eles dizem vá em paz para sua casa, já ficou tudo estabelecido. Nós já ouvimos o seu pedido, né? Deus já ouviu o seu pedido, Deus vai atender ao seu pedido, né? Agora vá em paz, segue o teu caminho, sabe? E descansa no Senhor, porque eu acho que a palavra que fica tanto para Ana quanto para Abigail é descansa. Aqui exatamente aconteceu isso, né? Porque no verso 36 já fala que Abigail retornou então para casa, né? E aí sim, depois preparou um banquete, a Júnior já conversou aqui, mas elas tiveram uma ação. E repare que a ação que ambas tiveram teve relação com a comida, né? Ana come e Abigail prepara um banquete. Então, olha como a importância da mesa, né? Por que a gente sempre fala, quase que constantemente aqui no Conectadas Cast, a importância de você sentar à mesa, a importância de você trazer a palavra de Deus, a importância de você acalmar seu coração. Sim, vá para sua casa, estabeleça um lugar, mas estar à mesa com sua família, né, de estar conversando sobre a palavra de Deus, abre a Bíblia, faz o teu encontro com a tua casa, seja com os teus, começa com o teu esposo, inclui depois teus filhos, tua parentela, fala das coisas de Deus. É tempo da gente voltar para casa e voltar para casa em paz, ou seja, com Jesus na sua vida, né, sendo o centro da sua casa, estabelecendo esse tempo, né, de paz. E eu acho que ambas as histórias trouxeram isso. E o pedido foi aceito, foi concretizado, foi estabelecido. E é isso, encerramos aqui mais um episódio, né, de Conectadas Cast, segundo episódio. Já tratamos de Ana, já tratamos de Abigail. Quem será que vamos falar no próximo episódio? Sim, Bispo Júnior continua aqui comigo, né, para a próxima semana a gente vai estar aqui novamente, trazendo mais uma personagem. E dessa vez será? Surpresa. Descubra na terça que vem. Descubra na terça-feira que vem, mas vai ser um outro pedido também muito especial. E eu vou só dar um spoiler. Tem mesa de novo. Tem comida de novo. Ó, Coisa às 3, hein? boa, Às coisa boa. 3. E a E gente não pode também perder, fique ligado, terá mesa, terá pedido, se tem mesa é coisa boa. E na terça passada nós não tínhamos feito oração, fizemos oh, verdade. hoje, e também não tínhamos feito uma bênção, faremos hoje também. Amém, amém. Então vamos fazer como está lá em número 6, né? A bênção que o Senhor disse, quando tiver que abençoar o meu povo, os abençoe assim. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Amém, Jesus. amém. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.